2 disposicionais por dia, são 12 contribuintes. Aí, fora o diário, todo dia ela toma. Quinta vez por mês, ela tomar no Chile, ela tomar injeção, e ela tomar infiltração. Ela ficar 2 horas com ela tomando soro e injeção. A médica quer uma injeção, fica com a veia, a médica falou, aí é injeção. Ela ficar na injeção, ela vai ficar com vai chegar uma injeção que é a mesma coisa. Não sei se a idade que chegou, não sei, mas vai parar de tomar remédio. Aí, o que acontece? O remédio não faz efeito, as coisas vão passar por uma fibra de cabeça. Aí eu falei assim, não dá, né? Deixa ele no banho rapidinho para começar o curso. Tá, não tem problema. Não, o pessoal que não trouxe, o pastor me pediu para ajudar, tá bom? Você quer saber a verdade? Alô, som. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Bom dia ao pessoal aí na live. Se só tem alguém aí nesse friozinho, mas deve ter, sempre tem. Vamos dar o nosso início ao nosso culto nessa manhã, de louvor, adoração, pregação da palavra, e vamos participar da ceia do Senhor. Salmo de número 122. Salmo de número 122. Diz assim o texto sagrado: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobe as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? A pastora Lívia na cadeira. Nessa manhã eu espero que haja essa mesma alegria que havia no coração do salmista que está na casa do Senhor. Espírito Santo de Deus, aqui estamos reunidos mais um domingo, Senhor, para lhe prestar um culto,
Peço a ajuda do Teu Espírito, Senhor, para que de fato haja nessa manhã um louvor, adoração, para que haja de fato um culto verdadeiro. Nós precisamos tanto de Ti, os dias são difíceis, as lutas, as dificuldades, o mudanismo, Deus, que tem entrado nas igrejas. Nós precisamos da Tua graça, do Teu Espírito Santo nos ajudando dia a dia, Senhor. E aqui estamos lutando, Deus, dia a dia para nos mantermos firmes nessa caminhada. Somos Teus filhos, o Senhor conhece cada luta, cada dificuldade, cada problema, cada anseio. Todos nós, cada um aqui, enfrentamos as nossas lutas. Toma as nossas vidas, Senhor. Nos abençoa nesta manhã. Haja no nosso meio, no momento do louvor, na exposição da Tua palavra, na comunhão dos santos, as orações que serão feitas. Tudo, Deus, que fizermos nessa manhã, nós precisamos de Ti para a Tua própria glória. Eu entrego esta reunião, este culto nas Tuas mãos, para que somente a Tua vontade seja feita nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Um salve de palmas para o Senhor na cruz. Vamos adorar a Deus. Som, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus nessa manhã, com bastante alegria, nesse friozinho, glória a Deus.
glorificado, Senhor. Vamos declarar maravilhoso, soberano, bendito, único, santo de Israel. Maravilhoso, soberano, bendito e único, santo de Israel. Rei dos reis, grande eu sou, luz do mundo, estrela da manhã, príncipe da paz, grande Deus, o Filho de Deus, maravilhoso, soberano, soberano, bendito e único, bendito
Preciso
Precisamos de Ti, ó Deus, diante das nossas lutas. Às vezes, ou na maioria das vezes, me sentimos tão fracos, ó Deus. Tão fracos. Tão fracos, ó Deus, diante dos desafios. A vida cristã não é uma vida fácil. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós. A presença do Senhor em nós. Nós temos as Sagradas Escrituras, no qual Deus fala conosco. Nós temos a oração, no qual podemos abrir os nossos corações e mostrar a nossa fraqueza para o nosso Deus. Isso é tão eficaz, irmãos, tão eficaz. Quando nos colocamos diante do Senhor, como eu preguei aqui outro dia, como publicano em humildade, diz as Escrituras que ele não tinha nem coragem de olhar para os céus, e os judeus que estavam lá com as mãos levantadas olhando para os céus, mas ele se sentia tão fraco, tão pecador, que ele olhou para os céus. Mas foi esse que Deus justificou, viu o seu coração quebrantado, a sua sinceridade. É assim que nós temos que apresentar diante do Senhor, diante da nossa fraqueza, porque Ele nos faz fortes. Ele, o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, porque em meio às lutas e dificuldades, cada um aqui tem enfrentado. Mas teus filhos estão aqui, ó Deus, estão aqui. Nós dependemos de Ti. Obrigado, Deus, por esse momento, onde a igreja apresentou a Ti louvores, prestou a Ti um culto. Creio, Deus, de verdade, que nesta manhã o Senhor recebeu o louvor e a adoração da sua igreja. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Onde você sentar, cena aí para o seu irmão. Ainda não podemos, né? Apesar que o nosso prefeito é chegado a uma festa, né? Está querendo liberar eles. As máscaras. E eu acho que ele já está pensando nas festas, né? Mas vamos esperar aí, porque vamos continuar nos cuidando, cada um com a sua máscara, usando o álcoolzinho em gel. Graças a Deus, no meio dessa pandemia, nos piores momentos, nós conseguimos nos manter firmes, né? Muitas pessoas, talvez vocês não saibam, mas muitas pessoas desse espírito se afastaram, né? Esfriaram na fé. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, pela igreja aqui, com todos os nossos desafios. Nós conseguimos, né? Na época forte da pandemia, eu já tenho um ouvido bom, né? Muito mais aguçado por esse momento. Algumas pessoas pensaram que essa igreja ia fechar, né? Mas Deus tem sido bom com a gente, né? A sua graça, a sua misericórdia, não somente para a nossa igreja, mas com outras igrejas pequenas, que de fato algumas igrejas fecharam mesmo, né? Por conta das dificuldades, mas Deus teve misericórdia da gente aqui. Nós estamos e vamos continuar aguardando as autoridades, né? Dia 5, vou tomar a segunda dose aí da minha vacina, né? A Simone também, o dia 5 ao dia 7. Né? Fomos acometidos pela Covid, né? Passamos aí, e graças a Deus estamos aqui. Amém? Vamos a alguns anúncios importantes. Primeiro anúncio importante é que a nossa salinha está avançando, né? Logo, se Deus quiser, as crianças, né? Isso aqui é o contexto para elas, tem um espaçozinho ali. Se Deus quiser, no final desse mês, né? Nós iremos conseguir. Já pintou, Rafael, ontem, desculpa até um pouquinho aí de poeira, né? Ontem eu não pude ir para cá com o Rafael, mas ele veio juntamente com o obreiro Miguel, né? Filho dele ali, e pintaram, ele ajudou. O Rafael está muito orgulhoso, postou até no Instagram lá, né? Normal, foi. E eles pintaram, né? Está quase como o Rafael quer, né? Mas ele falou que o pastor precisa pintar um pouquinho mais, precisa acertar isso. E o nosso irmão Bruno, né? Que vai estar aqui conosco, que é um artista, ele montou várias ideias, né? De temas que ele vai desenhar, personagens, então vai ficar muito, muito legal.
E nós estamos pensando também em fazer mais uma salinha, né, para o nosso irmão André, que vai ministrar aí a palavra de Deus para as crianças de 10 anos. Aquele espaço da cozinha ali, temos um espaço lá embaixo também, que a gente pode preparar, mas ia dar mais trabalho. E nós estamos caminhando. Então, se Deus quiser, creio que no final aí desse mês nós já começamos, né, aniversário, com uma escolinha, vamos botar um quadro grandão ali, vamos prender, e eles vão ter a dinâmica deles ali, e vamos avançando. Estamos precisando de pessoas que queiram, que possam, que gostem, né? O trabalho não é fácil. Não é fácil. Estamos aqui há quase 9 anos, eu tenho acompanhado o trabalho da minha esposa, das minhas que ajudaram também, das irmãs. Não é fácil. Não pense você que as crianças não têm a natureza carnal, elas têm também. Então, é normal que elas, às vezes, botam o terror. Então, nós estamos caminhando, pedindo ajuda, porque a Luciana vai estar nos ajudando nesse trabalho, mas eu já falei daqui e vou manter a minha palavra. Ela vai estar um domingo e no outro não. Então, a gente vai precisar de ajuda aí, porque senão ela não consegue participar, né, dos cultos. Eu falei para ela, não quero que ninguém morra aqui. Deus é soberano e as coisas vão, né, começando aí a acontecer. Tá certo? Mas, graças a Deus, estamos avançando. Essa semana chegou a nossa piscina, né? Vamos colocar ali. Tem 1,89, não é isso? Por 1,46. Essa semana tenho feito algo que eu não gosto, irmãos. Ligar para ver preço de tinta, fui lá comprar, essas coisas. Eu não gosto de obra. Quando a minha esposa tem tempo, ela me ajuda, faz isso muito bem. Mas eu confesso que eu não gosto disso. Mas tem que fazer, né? Comprei o material aqui da frente, graças a Deus, 2.000 e pouco, temos que pagar agora. Então está tudo preparado aí, vou ter que alugar andaimes, né? E o rapaz, já conversei com ele ontem, assim que ele terminar, ele está fazendo uma pintura na casa do meu sogro, ele vem para cá. Eu vou estar aqui com ele também alguns dias, ajudando na manutenção ali, ajudando ele, ordenando. Então nós estamos avançando, tá bom? Dia 8, por enquanto está marcado o nosso batismo, mas eu tenho que conversar com a Marcele, né? Passou por esse momento difícil. Quarta-feira eu fiz o sepultamento do seu pai, um momento difícil para a família, a perda de um pai. Eu estava dizendo para ela que Deus, ele conforta os nossos corações, mas Deus não faz assim. Isso faz parte da nossa humanidade. A gente fica triste, né? E Deus vai confortando aos pouquinhos. Então tem que conversar com ela, né? Passou pelo momento, está passando por um momento muito difícil, mas está chegando um momento muito alegre para ela, que é o batismo aí do seu marido Danilo, que ela espera há muito tempo. Então, mas eu tenho que conversar com ela. E também o Bruno, eu estava até pensando, vamos fazer do Danilo depois do Bruno, mas acho que ficaria legal os dois, né, juntos. Então, está marcado dia 8, mas vou conversar com eles. E se não for dia 8, não tem problema também, ninguém aqui está, né? O batismo não vai salvá-los. Nós cremos de verdade que eles tiveram encontro com Cristo, nasceram de novo e agora publicamente vão mostrar, né, que eles são de fato convertidos. Então, estou vendo essa situação, vou conversar com eles, mas por enquanto, dia 8, amanhã, eu peço que a igreja, se puder, esteja aí para nós celebrarmos juntos esse momento. Tá certo? Nossa campanha, como eu falei, começa nesse mês, né? Geralmente o pessoal começa aí com as suas contribuições depois do dia 5, não tem problema. Então, como eu disse, muito livremente, com muita tranquilidade. Quem quiser me ajudar, são 6 meses, a partir de agosto. O que Deus colocar no seu coração. O que Deus colocar no seu coração. E você pode me ajudar. Se não puder, não tem nenhum problema, não vou ficar bicudo com você, vou virar o rosto, nada disso, tá bom, irmãos? Eu sei que Deus é poderoso e Ele vai nos ajudar. Mas se você puder, né, um esforço aí, não importa o valor, será muito bem-vindo. Tá certo? Esses são os nossos anúncios. Como eu falei, na quarta-feira, fiz o sepultamento do pai da Marcele. Então, continue orando, né, pela família. Nossa irmã também, parte da família. O coração está doendo, com certeza. Então, continue orando aí. E pelo Samuel Lucas, né? Que a Juscelene está quase tendo alta, ia ter, acho que ontem, mas teve um probleminha de pressão. Provavelmente amanhã
ela terá alta. Então continue orando por ela, ela está bem, a criança também, mas vamos continuar orando. Tá certo, irmãos? Então esses são os nossos anúncios nessa manhã. Se você já tem a sua contribuição ou uma oferta, você pode pegar o envelope com o nosso obreiro Ricardo, ou você pode colocar na salva, ou mais à frente você pode fazer transferência, o Pix, né? Se tem alguém aí na live que está me vendo e quer ajudar a nossa campanha, fica à vontade, né? A gente não vai ficar chateado não. Se você quiser pagar aí toda a obra ou contribuir, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti pela Tua mão poderosa que tem conduzido essa igreja, Senhor. Que os Teus filhos entendam que se não fosse o Senhor à frente dessa igreja, nós não teríamos condições de mantê-la com as portas abertas. Nós não temos ajuda de ninguém, mas o Deus soberano tem usado vocês que estão aqui. Então eu sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem feito esse milagre, mas tem usado a vida do Teu povo. Nós não temos ninguém aqui rico, mas cada um, com muito esforço, muito mais nesses dias, com muito sacrifício, tem entregue a sua contribuição. E eu peço a Deus que Ele continue abençoando a sua vida, não somente nessa área financeira, porque prosperidade não se resume à área financeira, mas na sua saúde, na sua casa, no seu casamento. Que o poderoso Deus continue com a sua mão estendida sobre vocês, e que também eu peço que Deus mantenha o seu trabalho, a sua fonte de renda, nesse momento difícil, onde muitas pessoas estão perdendo emprego, empresas estão falindo, mas a nossa confiança está no Senhor. Esse é o momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui, confiar no nosso Deus. Obrigado, toma os nossos desafios financeiros também, da igreja, os pessoais, e Te agradecemos por tudo, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem uma contribuição e quer entregar, pode colocar na salva ou no envelope. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, dar continuidade às exposições das cartas de João. Hoje, 1 de João, capítulo 5, do versículo 6 ao 12. Nós estamos quase terminando a primeira carta, depois tem a segunda e a terceira, que são bem pequenas. Hoje vamos caminhar um pouco. Hoje a exposição não vai ser muito demorada, mas muito importante aquilo que vamos aprender nessa manhã. 1 de João, capítulo 5, do versículo 6 ao 12, a nossa versão aqui é a Nova Versão Internacional, mas se você usa outra versão, não tem problema, dá para acompanhar. Na última exposição, ficamos do versículo 1 ao 5. Se você não esteve aqui, nosso canal está funcionando de novo, tá bom? As mensagens, não somente as minhas, mas os estudos bíblicos, culto de quarta-feira, tá tudo lá no canal ICNV Meia. 1 de João 5, do 6 ao 12, diz assim o texto sagrado: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida
está em seu Filho, que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, essa palavra que é tão atual, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos como ouvir a Tua voz através da Tua palavra, o Teu povo tem como ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e nesta manhã eu peço a Tua ajuda, eu peço a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito, a intrepidez, a humildade, o amor, para que eu possa pregar a Tua palavra, Deus, e o Teu povo possa entender nesta manhã, e não somente entender, mas colocar em prática e ficar alerta diante de tudo aquilo que eles vão ouvir nesta manhã. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Satanás, o nosso grande inimigo, o nosso grande adversário, tem começado a usar seus obreiros contra a igreja do Senhor. Ele sempre, em toda a história, ele tem usado, e nesses dias não tem sido diferente. Mas eu quero falar de uma maneira, vamos ver hoje, como ele tem feito, de uma maneira bem sutil, através de alguns falsos ensinos, que até pouco tempo não era comum, em nosso meio. Portanto, o que veremos nessa manhã é de suma importância para combater os falsos mestres que tentam distorcer as Sagradas Escrituras. Amém? E nesses versos que veremos nessa manhã, a maior preocupação do pastor João é mostrar, é convencer a sua audiência, é convencer as suas ovelhas, por incrível que pareça, que Jesus de fato é o Filho de Deus. Olha o problema que o grande homem de Deus, pastor João, na sua época, estava enfrentando, de procurar convencer para as suas ovelhas que Jesus era o Filho de Deus. E se João está nesse trabalho árduo de convencimento com sua audiência, é porque muitos estavam deixando se levar pelos ataques dos falsos mestres, que atacavam com muita veemência a pessoa de Jesus. E eles negavam que Jesus era o Filho de Deus, eles negavam isso. Muitos estavam flertando então com esse falso ensinamento. Então, o pastor João, ele começa a refutar isso. Então ele começa dizendo no versículo 6, um versículo tão difícil, não fácil de interpretar, mas diz o seguinte, versículo 6. Este Jesus, é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, João vai começar agora o seu trabalho de refutação aos falsos mestres e convencer a sua audiência, como eu disse, através de 3 testemunhos. Existem algumas interpretações, mas eu encontrei a mais viável, a mais concreta, com mais base bíblica. Então ele vai fazer isso para a sua audiência através de 3 testemunhos. Primeiro, ele fala da água. Segundo, ele fala do sangue. E terceiro, ele fala do Espírito Santo, da pessoa do Espírito. Meus irmãos, a água fala do batismo, do testemunho do batismo, e certamente João tem em mente Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Abra lá, para você ver o detalhe, como essa interpretação fica melhor por conta disso. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Por conta desse versículo, essa interpretação é a mais, vamos dizer, confiável, em relação à água. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês conhecem muito bem, mas tem um detalhe que mostra isso que eu estou dizendo. Diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado,
saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, olha aí o testemunho, né? Descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Olha aí, testemunho do próprio Pai. Então fica muito claro que nesse evento que Jesus é o Filho de Deus, pois tem o testemunho do próprio Pai. Amém? O outro testemunho é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no qual foi derramado o seu sangue. Então o sacrifício de Jesus mostra que de fato ele era o Filho de Deus. E é interessante que quando olhamos para o sacrifício de Jesus no Calvário, somente João, em seu evangelho, entre aspas, relata o momento em que Jesus foi perfurado com uma lança, e o verso diz o seguinte, abra lá para você acompanhar, João capítulo 19, versículo 34. Somente João faz esse relato. João 19, 34. Evangelho, e ele diz, Evangelho de João 19, 34, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Alguns intérpretes até entendem que esse momento está relacionado com 1 de João 5,6, que nós acabamos de ler. Mas, sem dúvida, o evento do batismo é a melhor interpretação, por conta do testemunho do Pai acerca do seu Filho. Mas não podemos descartar a possibilidade que, ao citar 1 de João 5,6, João esteja pensando também em João 19, 34. Pois naquele momento, com a morte de Jesus, fica muito claro a sua humanidade. E os falsos mestres negavam a humanidade de Cristo. E como todo homem está sujeito à morte, a morrer, o homem Jesus também não seria diferente. Então, provavelmente, João estava pensando nisso. Tá certo? Então é o segundo testemunho, o sangue. O outro testemunho é o do Espírito Santo. Aquele que dá testemunho, ou seja, ele é a grande testemunha no assunto, confirmando todas as outras. Ele dá testemunho à alma de que Jesus veio por água e sangue, pois isso não seria recebido por nós sem o seu convencimento, ou seja, o Espírito da verdade. Então é isso que João está mostrando para a sua audiência. E João continua, versículo 7 e 8. Versículo 7 também diz: há três que dão testemunho. Versículo 8, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. A concordância. Os três comprovam que de fato Jesus é o Filho de Deus. Então, João está aí refutando essa falsa doutrina e mostrando para a sua audiência. Versículo 9, por favor, fecha aí a porta para mim. Versículo 9, ele diz: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. É interessante que João não nega a importância do testemunho dos homens, ele não nega isso, e deixa claro que é aceitável, mas no caso aqui João deixa claro que o testemunho é do próprio Deus, é Deus, por isso ele é maior, por isso é mais valioso, por isso é mais seguro, mais confiável e infalível. Amém? E agora, depois de deixar claro que Jesus é o Filho de Deus através dos testemunhos, da água, ou seja, do batismo de Jesus, do sangue, ou seja, da sua morte na cruz do Calvário, no qual derramou sangue, do Espírito Santo, que é a grande testemunha no assunto, confirmando todas as outras, ele diz o seguinte no versículo 10. Aí ele diz: quem crê no Filho de Deus, ele já mostrou que Jesus é o Filho de Deus. Então ele diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Bom, o que João está dizendo é o seguinte: quem crê no Filho de Deus, e conforme João diz no versículo 1 do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, no caso o Filho de Deus, é nascido de Deus. Ou seja, é salvo, é crente de verdade.
Este diz João, versículo 10, capítulo 5, que tem em si mesmo esse testemunho. Ou seja, tem em si a evidência de que Jesus é o Filho de Deus, se de fato você é convertido. Esse testemunho está em você. Observe então que João aqui apresenta mais um critério. Ele trabalha em cima de critérios acerca da segurança da salvação. Qual? Se alguém se diz salvo, João está falando para a sua audiência. Se vocês dizem que são salvos, que são crentes de verdade, tem que haver, ele diz, tem em si mesmo esse testemunho que é Jesus, que é o Filho de Deus. Esse testemunho tem que haver em vocês, se vocês de fato são convertidos. Portanto, como os falsos mestres não tinham esse testemunho em si, eles não eram salvos, e se porventura alguém da audiência de João também não tinha esse testemunho em si, não eram convertidos, não eram nascidos de novo, não eram regenerados, não eram salvos. Pois, versículo 10, parte A diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Entende isso? O testemunho da água do batismo, do sangue, do sacrifício de Jesus e do Espírito Santo que habita neles. E João diz mais na parte B do versículo 10: quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ou seja, quem não crê no testemunho, que testemunho? Da água, ou seja, do batismo, do sangue, do sacrifício da cruz e do Espírito Santo, faz de Deus, João diz, um mentiroso, porque não crê no testemunho que ele dá acerca de seu Filho. Veja, com muita propriedade o pastor João vai mostrando para a sua audiência, falando sobre o tema, o Filho de Deus. E no versículo 11, João diz mais: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Veja a ênfase que ele dá no Filho de Deus. Ou seja, esse é o testemunho. A grande verdade da qual o Espírito, a água e o sangue dão testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em Jesus. Não tem como fugir disso, João está dizendo. O que eles estão falando não procede. Então, se alguém diz que tem a vida eterna, precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Pois a vida eterna está nele. Precisa crer no testemunho apresentado por João. Precisa crer no testemunho que o próprio Deus dá acerca do seu Filho. Glória a Deus. Portanto, quem não crê no testemunho, não crê que a vida eterna está em Jesus, não é salvo. Ele está dizendo isso para a sua audiência. Aí João fecha o seu bloco, o bloco dizendo de uma maneira bem direta, versículo 12: quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Meus irmãos, João já deixou claro que Jesus é o Filho de Deus, através de três que dão testemunho, como vimos, versículo 7, versículo 8, ele diz: há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Ele já explicou. E mais, a vida eterna está nele, em Jesus. Portanto, João deixa claro, de uma maneira bem direta para a sua audiência, que quem tem um filho tem a vida, versículo 12, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, não ter a vida aqui significa não ser salvo. Não está morto espiritualmente, está separado de Deus, debaixo da sua ira. Significa estar condenado a passar a sua eternidade, infelizmente, em um local chamado inferno. E eu estava pensando, como este ensinamento de João pode nos abençoar nos nossos dias, no nosso contexto atual. Porque eu estava pensando, para nós crentes do século 21, essa artimanha de Satanás de querer negar a filiação de Jesus não tem praticamente força alguma. Não tem. Certamente, se em nossos dias alguém falar para um crente em Jesus que Jesus não é o Filho de Deus, mesmo que o crente tenha pouco conhecimento, ou seja, novo convertido, ele rapidamente vai rejeitar esse falso ensino.
Mesmo que ele não saiba mostrar nas Escrituras que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Vai ser muito claro. Os filmes mostram isso. E sabe por quê? Porque essa verdade para nós hoje do século XXI é muito clara. Muito clara. Os louvores mostram isso, mesmo que alguns louvores sejam fracos em sua teologia, mas se tratando da filiação de Jesus, não há dúvida. Não há dúvida. Essa verdade bíblica de que Jesus é o Filho de Deus pode ser pregado por qualquer pregador, independente do seu conhecimento bíblico e teológico. O tema é muito claro, não tem discussão no nosso meio. Não existe falsos profetas no nosso meio negando a filiação de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que essa verdade bíblica é muito clara para os crentes do século XXI. E até mesmo no meio dos incrédulos. Mas lá no primeiro século, não era. Não era. Tanto é que o pastor João teve que defender essa verdade, teve muito trabalho, pois muitos estavam se deixando levar. Então, meus irmãos, eu ouso dizer nesta manhã que Satanás não perderá seu tempo nesses dias usando seus instrumentos, ou seja, seus obreiros, seus falsos mestres, falsos pastores, os falsos profetas, para tentar nos convencer de que Jesus não é o Filho de Deus. Mas, o que Satanás já tem feito através dos seus obreiros é apresentar aos crentes do século XXI um Jesus que não é o Jesus dos evangelhos. E esse Jesus que não é dos evangelhos não é o Filho de Deus. Aqui está a artimanha de Satanás. Aqui está a jogada de Satanás. Vou dar um exemplo. Um exemplo. Certo pregador, não vou dizer o nome do santo, mas muito eloquente, tem muitos seguidores. Ele disse o seguinte, preste atenção. Olha só o que ele diz. A santidade é essa consciência de que Jesus está em mim. Ele está aqui. Ele pregando está falando isso. E agora ele diz, e não interessa, ou seja, não importa o que eu estou fazendo. Aí ele começa a vomitar. Não importa o que eu estou fazendo. Se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, está falando de cocaína, se eu estou na cama errada, não importa para ele. Se eu estou com dinheiro errado em meu bolso, eu fiz questão de ouvir e anotar pausadamente. Se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança, não interessa, diz ele. Jesus está comigo. Porque ele veio para mim. Ele se revelou para mim. Aí ele diz, quando ele entranhou, é até bonito ele falando, fazendo, gesticulando. Pois quando ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é a consciência de que Jesus está comigo agora. E pronto, posso fazer o que eu quiser. Aí eu pergunto para vocês, esse Jesus que ele está pregando, que permite que pratiquemos tudo isso, e mesmo assim nos considera santo, é o Filho de Deus? Claro que não, irmãos. Claro que não. Esse Jesus que esse falso mestre está nos apresentando, não tem o testemunho da água, ou seja, do batismo. Não tem o testemunho do Pai, no qual disse, este é o meu Filho amado, em que me agrado. Esse Jesus é diferente. Não tem o testemunho do Pai. Ele não tem o testemunho do sangue, porque esse Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos tirar o pecado, nos libertar do pecado, nos colocar numa posição de santidade. Não é esse Jesus que esse homem está pregando. E não tem o testemunho do Espírito Santo. É disso que eu estou falando. É dessa forma que Satanás age hoje. Eu estava pensando, até uns 5 anos atrás, a gente combatia aqui a teologia da prosperidade, mas graças a Deus ela está enfraquecendo, mas agora nós temos o universalismo.
Esse homem é universalista. Por aí. Então nós estamos combatendo, veja como é que a coisa vai evoluindo. E nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. É dessa forma que Satanás age hoje, ou seja, ele não procura negar a filiação de Jesus, mas ele tem nos apresentado um Jesus diferente, que não é o Filho de Deus. E como identificar que o Jesus que esse homem está nos apresentando é falso? E o que ele está pregando é outro evangelho? Conhecendo o evangelho verdadeiro. Estudando as Sagradas Escrituras. Que o próprio João nos mostra aqui como nós podemos combater. 1 de João 3, 7, 8, nós estamos cansados de ouvir isso aqui. 1 de João, volte um pouquinho. 3, 7, 8, derruba isso que esse homem está falando. 1 de João 3, 7, 8 nos ajuda a identificar que o que esse homem e outros estão pregando não é o verdadeiro evangelho. 1 de João 3, 7, 8 e 9 diz: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Coisa de enganação já é antiga. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8, olha só. Aquele que pratica o pecado, como eu sempre digo, nós infelizmente ainda pecamos. Mas o Filho de Deus não pode viver na prática do pecado. Ele diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, irmãos, que é convertido, nasceu de novo, é regenerado, que foi separado do pecado, que está na posição de santidade. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E diz, João é muito claro, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Ou seja, essa história de que a santidade é uma consciência de que Jesus está em mim, e ele está aqui, e não interessa o que eu estou fazendo, pois independente do que eu faça, ele está comigo. Isso não procede. Vai contra o que as Sagradas Escrituras diz. Pois segundo o apóstolo João, todo que é nascido de Deus, regenerado, crente em Jesus, salvo, e que agora está separado do pecado em uma posição de santidade, não pratica o pecado, irmãos. Que história é essa que não interessa, que não importa? Não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, para Deus, a maneira que eu vivo é importante, sim. A maneira que você vive, dia a dia, é importante sim, pois ela mostrará se eu sou convertido ou não. E mais, João diz no versículo 8, na primeira parte, aquele que pratica o pecado é do diabo. Volto a dizer, nós ainda pecamos, mas o Filho de Deus, quando peca, ele se arrepende, ele pede perdão, ele quer acertar. Não é isso que João está falando, aquele que vive deliberadamente no pecado. Aquele que pratica o pecado, aquele que não se arrepende, aquele que peca e peca, vive pecando. João diz, é do diabo. Então, se eu vivo dia a dia, minha prática na vida, me embebedando, enchendo a cara, consumindo drogas, em adultério, se eu vivo com dinheiro errado, roubado em meu bolso, se eu vivo mentindo, se eu vivo na prática do pecado, Jesus não está comigo. Não esse. Eu ainda não fui separado do pecado, eu ainda não estou em uma posição de santidade. A santidade, ela é posicional e processual. Estou na posição de santidade e tenho que me santificar todos os dias. Quando Jesus nos salvou, Ele nos colocou nessa posição, separado do mundo, do pecado. E agora, dia a dia, eu tenho que me santificar, porque ela é posicional e processual. Pelo contrário, se vivemos dessa forma, João diz que somos do diabo. Portanto, se esse homem diz que mesmo na prática
do pecado, Jesus continua conosco. Esse Jesus que ele está pregando, anunciando, sem dúvida, não é o Filho de Deus. Não tem o testemunho da água. Não é o Filho no qual Deus falou que se agrada. Não tem o testemunho do sacrifício. Não tem o testemunho do Espírito Santo. Meus irmãos, possamos a cada dia nos apegar ao Evangelho simples, a palavra de Deus, para que continuemos seguindo e servindo Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Amém? Precisamos ficar alertas. E a única maneira de nós ficarmos alertas não é é submeter a palavra de Deus. Eu costumo dizer, já estou terminando, eu tenho alguns amigos que gostam muito de estudar sobre heresia, falsos ensinos. Eu não gosto. Eu gosto de estudar a palavra. Alguém, às vezes, me disse, eu não sei se é verdade, mas que não sei se o termo é esse, técnicos da Casa da Moeda, que para eles identificarem uma nota falsa, eles se aperfeiçoam naquela que é verdadeira. Entendeu? Então, de tanto ele conhecer a verdade, quando ele pega uma falsa, ele, essa é falsa. Então, se nós nos aplicarmos a palavra de Deus em conhecer a verdade, quando alguém como esse, por mais eloquente que ele seja, o cara é bom mesmo, você vai perceber que, de fato, Jesus que ele está anunciando, pregando, não é o Filho de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da minha vida e dessa igreja também. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. O Rafael. Vamos cantar Maravilhoso, ok? Coloque a sua mão no coração. Talvez esse falso ensino não nos atinja muito aqui a nossa igrejinha, mas precisamos continuar firmes na palavra, porque outros falsos ensinos virão. E de maneira bem sutil esses homens vem distorcendo as Sagradas Escrituras. E nós precisamos da graça de Deus. Se nós estamos conseguindo nos manter firmes, porque Deus tem tido misericórdia. Escrituras, por isso o nosso cuidado, a nossa preocupação com as nossas crianças, com os homens, com as mulheres, com o ensino bíblico, com a pregação da palavra, com o Evangelho puro, verdadeiro, para que ninguém aqui seja levado por essas falsas doutrinas, falsos ensinos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Para que ninguém aqui se engane. Obrigado, Deus, pelas cartas de João inspiradas pelo Teu Espírito Santo, e por conta desse trabalho maravilhoso dessas cartas, hoje a Tua igreja está bem alicerçada nessa questão de Jesus, Satanás tenta distorcer, apresentando um que não é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue. Por isso nós estamos aqui nesta manhã para participar da mesa do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e reconhecemos que somos miseráveis pecadores, que por mais que tentemos, que busquemos, ainda pecamos. E queremos pedir perdão, peça perdão ao Senhor nessa manhã. Davi fala de pecados inconscientes. Nós somos tão pecadores que às vezes nós pecamos e nem temos a noção exata. Perdoe os nossos pecados. Peça para que o Espírito Santo que habite em você, sobre o seu coração. João diz: dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós, infelizmente, ainda pecamos. Mas o Espírito Santo, dono dessa igreja, que conhece todos os nossos corações, não deixa, se porventura tem alguém aqui que fique satisfeito com a posição que se encontra, mas toca no coração, mostra, Senhor, para que possamos de fato te agradar.
conseguiu impedir que o Senhor subisse a cruz. E de fato o Senhor subiu e morreu, mas ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, irmão. Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. O Filho de Deus, ele vai voltar. E vai levar a sua igreja. Os que de fato são regenerados, são salvos. Os que de fato têm testemunho em si sobre o Filho de Deus. Ah, Senhor Espírito Santo, toma as nossas vidas nessa hora. Este pão representa, simboliza o corpo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa este pão nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comei todos. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela certeza e segurança da salvação que nós temos em Ti. Nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Filho de Deus. Obrigado, Deus, pelo Teu sangue derramado na cruz, que nos purifica de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Se de fato nós confessarmos, diz as Sagradas Escrituras, que Ele é fiel e justo. Ou seja, você pode confiar, você pode ter certeza que Ele vai te perdoar. Amém. Nesta manhã, como servo do Senhor, eu abençoo este cálice. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomarei todos. Início. Maravilhoso, soberano, bendito e único, Santo de Israel, Rei dos reis, grande eu sou, luz do mundo.
nome de Jesus.